Se Venâncio Mondlane, o partido dele pode andar, se forem aprovar o partido dele, pode Se andar. houver um casting como deve ser e buscar alguém com carisma, porque existem pessoas com carisma. Claro. Substituem Venâncio. Temos tantos blogueiros aí que hoje falam até de liberdade de um blogueiro para substituir o Venâncio. Sim, é possível. Não? Como é que começou o Venâncio? Mesmo que o Venâncio Mondlane morra, a causa está ali. Mas sem Venâncio Mondlane, essa causa pode ser levada. O que aconteceu com a Renamo? O que aconteceu com o MDM? Se o Venâncio Mondlane sendo um peso pesado que é um monstro, um animal político. Mais uma vez, estás a ser uma pessoa com palas. Não, assim dizem. Pensa fora da caixa. Há alguma relação entre o caso de Nistivane, os jovens de Inhambane, assim como este caso do Trufafá? Eu não sei se eu vou voltar a dizer. O Moçambique precisa de líderes capazes de unir, de reformar e de agir como autoridade política. Público, Ministério do Interior, Cernic, CIS, etc., não estão a fazer o seu trabalho. Quando saiu do encontro, logo a seguir, abriu uma live, porque ele sabe que basta abrir uma live, ele sabe o que uma live dele faz. Ele logo que saiu do encontro do Presidente da República, com o Presidente da República, podia ter aberto uma live. Olha, acabo de ter um encontro com o Presidente da República, foi bom, não foi bom, conversamos sobre isto, aquilo e aquilo outro, ficamos de sentar outra vez, se é isso que conversar, ou não ficamos de sentar, etc, etc. Tudo isso e mais alguma coisa. Estás a perceber? Tudo isso ele devia ter trazido na altura. E não trouxe. Agora, vem fazer acreditar que o encontro com o Presidente da República é um encontro vinculativo. Desculpa lá, Massandra. Há assuntos que nós temos que falar e há assuntos que não são assuntos. Este é um não assunto. Desta questão vinculativa do encontro que o Venâncio teve com o Presidente da República. E a reação do povo quando ele fala de ativar uma nova fase de manifestações, como é que caracteriza esta reação do povo? O povo moçambicano está sedente, já falamos sobre isso em programas passados, semana passada, antepassada, etc. O povo moçambicano está sedente e faz com que este tipo de discurso alimente a intolerância popular, faz com que este discurso alimente a alma do povo moçambicano. Infelizmente, com muita tristeza que eu digo isso, não é? O povo moçambicano acaba, é como se tu estivesses, digamos, a naufragar e que encontres uma tábua. O que é que tu fazes? A única coisa que tu tens de fazer é pegar-te naquela tábua. Está a perceber? Então, neste momento, esta intolerância política, estas questões todas que nós já falamos aqui, as questões da governação, a questão da injustiça social, faz com que este discurso, digamos, populista de Venâncio Mondlane alimente as almas. Mas, efetivamente, se nós olharmos no fundo de uma coisa concreta, mais uma vez vou falar, de uma coisa impactante para o povo moçambicano, não temos nada. Há alguma relação entre o caso de Nistivane, os jovens de Inhambane, assim como este caso do Trufafá? Eu não sei se eu vou voltar a dizer coisa. Neste momento, quando faz-se uma investigação, até prova em contrário, todos os atores envolvidos neste processo, não é? Tem que ter um álibi, tem que ter alguma coisa que justifique que não tem nada a ver com isto. São alvos de investigação, todos. Todos os atores. Não tem como você não meter nem a Frelimo, nem MDM, nem o próprio Venâncio. Porque nós sabemos que há políticos que sacrificam os seus para poder ter este populismo, esta credibilidade através da vitimização. Vamos entender duas pessoas. Doutor Camilo, acha que o governo não está em condições de estancar estas matanças por final? Porque o que se diz na gira popular, o que está a girar nas redes sociais agora é: todos os membros da oposição são atacados, mas os outros não que se querem que os outros também sejam atacados, mas questiona-se o fato de outros do partido no poder, nunca houve um caso de um membro do partido do poder foi baleado, mas há sim sempre pessoas da oposição. Acha que a oposição
está-se a atacar? Acha que esse da oposição, há vitimismo parte da oposição ao ponto de se matarem, assassinarem-se para ganhar protagonismo? Eu não sei se não houve matança de pessoas do sistema, mas já houve juízes, já houve... é tal coisa de memória seletiva. É que nós todos temos memória seletiva. Ok. Está a perceber? Nós todos temos memória seletiva, mas temos que perceber, já morreram, já foi baleado o pessoal das alfândegas, já houve muitas mortes. Já houve muitas mortes, já houve muitos feridos. Eu tenho um amigo que foi diretor nacional, o diretor nacional diretor nacional adjunto, foi baleado à porta de casa. Temos quantos juízes mortos? Quantos juízes temos mortos? São funcionários públicos. As pessoas questionam. Mas então, a minha pergunta é uma. Esses não são pessoas. A questão Fazem é política. parte do partido político. Não. Você tem que perceber uma coisa. Está a ver a tua tendência? A tua tendência é esta. Tu tens que perceber. A minha pergunta é uma. Uhum. Esses não são pessoas. Já se questionou como é que esses morreram? Por que morreram? Ok. Não. Estamos a ser seletivos. Tu sabes se eles são ou não foram, ou são, já não podem, mas se foram ou não membros do Partido Frelimo. Então, temos que olhar para todos os baleamentos num único Exatamente. pacote. Não separar aqui de política. O que eu critico é que não há desfecho disto. Para nós deixarmos de especular. Não há desfecho sobre isso. Aí eu critico as instituições, Ministério Público, Ministério do Interior, Cernic, CIS, etc., não estão a fazer o seu trabalho. Porque eu não estou a dizer para você resolver todos os casos, seria impossível. Mas resolvam-me um caso. Então, Luís Camilo, morreu o Amurani, acusaram a Frelimo. Não morreu o Amurani em Nampula. Acusaram a Frelimo. Então a Frelimo é a maior vítima aqui. Maior vítima, mas não. Sempre quando há qualquer matança, acusa-se a Frelimo. E depois o que aconteceu com o Amurani? Vimos que é o quê? Quem é que matou? Não percebi. Não percebeste? Não sabes quem matou o Amurani? Não. Puder aqui ajudar-nos aqui a esclarecer. Não vou ajudar. Isso vocês têm que perceber. Você é jornalista. Meu irmão, o que estou a tentar dizer aqui é que nós temos que, de alguma forma, combater esta forma de ser e estar das instituições que deve, de alguma forma, trazer à luz aquilo que é verdade do que está acontecendo em Moçambique. Isto sim, nós temos que ir atrás disso. Enquanto não fizermos isso, claro que as pessoas vão tomar os seus partidos, vão de alguma forma ficar ladeados de quem acha que tem que ter razão ou que seja vítima, etc, etc. E nem condenam as pessoas que estão do lado do Venâncio Mondlane. Eles estão atrás de quem eles acreditam. Okay. Né? Acreditam no discurso, etc, etc. Nem condeno isso. Mas o que eu quero é que as pessoas, de alguma forma, em um momento parem para pensar como é que as coisas estão a ser feitas. A quem é que beneficia isto tudo? A morte de Trufafá vai beneficiar a quem? A quem beneficia a morte do Trufafá? Matar Dinis Tivani vai beneficiar a quem? Quem é Dinis Tivani na nossa arena política? Vai beneficiar a quem morte de Dinis Tivani? É isso que nós temos que pensar. Não estou a dizer que é A, B ou C. Só estou a dizer para pensarmos a quem será o maior beneficiado disto. Mas quem será o maior prejudicado? Maior beneficiado é que nos interessa, o prejudicado não nos interessa. Porque se interessasse o prejudicado, não. Não, por se calhar podemos perceber quem será mais prejudicado. O maior prejudicado é Frelimo. E Daniel Chaves. O Ana Malala se for a perder. Segundo aquilo que o Venâncio esteve ali a dizer. Então, o maior prejudicado é Frelimo. Não seria a Ana Malala que estaria a perder quadros indispensáveis? As pessoas não são insubstituíveis. Substituem, mas não vão agregar valor na mesma medida em que o outro agregava, se calhar. Não sei isso. Então, estamos a dizer como achas que tu, se sais daqui amanhã, não há de aparecer outra pessoa com cariz? Exato. Achas que não vai aparecer? Não pode aparecer?
Mas o Fred não pode encontrar alguém com um carisma melhor que o teu para fazer um programa como este material. Então está a dizer que esses quadros são se há uma causa maior do Venâncio Mondlane, do Parque do Venâncio Mondlane, são dispensáveis, descartáveis. As pessoas vão, a instituição fica, a causa fica. Então, por isso é que eu estou a dizer, mesmo, e em algum momento alguém já escreveu, mesmo que o Venâncio Mondlane morra, a causa está ali. Mas sem Venâncio Mondlane, essa causa pode ser levada. O que aconteceu com a Quarenam? O que aconteceu com o MDM? Se o Venâncio Mondlane sendo um peso pesado que é um monstro, um animal político. Mais uma vez, estás a ser uma pessoa com palas. Não, assim dizem. Pensa fora da caixa. Se houvesse se esses partidos políticos que estás aqui a falar tivessem feito um casting, ao invés de fazer uma indicação, podes ter a certeza que sim. O Venâncio Mondlane era um candidato político para liderar a Renamo. Por que não? O que a Renamo fez? O Venâncio Mondlane esteve no MDM. Era um candidato a assumir a liderança do MDM. Por que não fez? Se Venâncio Mondlane, o partido dele pode andar, se forem aprovar o partido dele, pode andar. Se houver um casting como deve ser e buscar alguém com carisma, porque existem pessoas com carisma. Claro. Substituem Temos tantos blogueiros aí que hoje falam até de liberdade de um blogueiro para substituir o Venâncio? Sim. É possível. Como é que começou o Venâncio? É que vocês têm memória. O Venâncio começou o quê? De um boom, está lá em cima. Vejam como ele começou. Ok. Então, manos, sabe, Massango, vocês às vezes outras coisas. Ok. Agora, não, vamos lá ver o que nós precisamos. Ficamos com 7 minutos. Não, tem que ficar com 10 ou 15 Ok, pelo vamos menos. Temos que perceber que Moçambique precisa de uma pacificação, instituições fortes e não desta questão de radicalismo, não é? Num contexto em que nós estamos marcados com o terrorismo no norte, raptos nas cidades, crise económica e desigualdade social, de certeza absoluta que nós estamos à procura de discursos como este de Venâncio Mondlane. E até se calhar podia olhar nem para posicionamentos como que o governo está a ter. Não é? O país precisa de mais estabilidade, mais diálogo institucional, responsabilidade e até podia falar de soluções construtivas. Não é? Não precisamos de líderes que ameaçam a desordem social, promovam o ressentimento como aquilo que eu chamaria de combustível político. Não é? E se olharmos para aquilo que foi o discurso de Venâncio Mondlane, aquilo que representa esse discurso, acaba por criar, no meu entender, eu acho que este discurso de Venâncio Mondlane representa uma política de ruptura destrutiva e não aquilo que eu chamaria de reconciliação. Não é? Venâncio Mondlane, de alguma forma, adota a lógica de confronto direto, de ataques pessoais, de criação de inimigos simbólicos, como a Frelimo, como o governo, como a PRM, a UIR, que ele tanto elucida ali, que diz que a UIR é que, de alguma forma, pôs o presidente Chapo no governo, na retórica de guerra e de sacrifício, como ele diz num extrato, esperamos mais um ferido ou mais um morto. Isto aqui é uma retórica de guerra e de sacrifício. E se nós formos à literatura como Diana, em que ele apresenta um estudo sobre a violência no livro dele, On Violence, ele diz que quando a violência se torna um fim político, destrói aquilo que é a própria política. Não é? Então, Venâncio Mondlane abdica do diálogo institucional e aposta para aquilo que é instabilidade como forma de pressão política, o que é perigoso num país como o nosso, que é jovem, na democracia. Então, portanto, nós temos que ter o discernimento de olhar que o uso do populismo sem responsabilidade pode, de alguma forma, fragilizar aquilo que é o tecido social. Pierre, que acaba por estudar esta questão do populismo, ele diz que o populismo opera pelo ressentimento e pela simplificação, mas não governa a complexidade e nem produz soluções duradouras. Portanto, o populismo que Venâncio Mondlane pratica, no meu entender, é negativo e é destrutivo, segundo aquilo que eu acabei por ler ontem à noite, depois de tu teres me telefonado, e baseia-se na emoção e não naquilo que são propostas viáveis.
sustentando aquilo que são propostas radicais, sem responsabilidade institucional. Então tens que perceber também que o Venâncio Mondlane está despido desta responsabilidade institucional. Ele não traz consigo as instituições, por isso é que fala de qualquer forma. Então o Moçambique precisa de líderes capazes de unir, de reformar e de agir como autoridade política, não é? Venâncio Mondlane em algum momento acaba por mostrar esta incapacidade de centralizar o descontentamento popular em reformas reais. Está mais focado em protagonismos e chantagens emocionais do que em estratégias de governação, desalinhado com aquilo que se espera de um estadista, não é? E se olharmos para aquilo que Maquiavel traz naquele seu livro, O Príncipe, no seu famoso livro, O Príncipe, é preferível ser temido do que amado. Se não se pode ser ambos, a gente não pode ser ambos, mas temos que, de alguma forma, nunca ser odiado, não é? O Venâncio parece esquecer em algum momento sobre isto. Torna-se temido, odiado e isolado ao mesmo tempo, o que compromete a sua credibilidade como alternativa de governação. E nós temos que perceber que Moçambique, neste momento, precisa de lideranças que saibam dialogar, de influenciar sem ameaças aquilo que é a ordem. Precisa de pessoas capazes de canalizar e criticar reformas institucionais. E em algum momento o Venâncio é expert nisto, portanto devia continuar neste caminho. Um novo contrato social basado na inclusão, na estabilidade e no realismo. O país precisa de políticos que saibam perder com a honra, negociar com responsabilidade e preparar-se para ganhar com legitimidade. Então é isto tudo que me cabe trazer, e até podia trazer aqui uma comparação política que eu faço entre a questão, se nós olharmos para aquilo que de alguma forma seja comparar aquilo que é a liderança ou a prática de liderança de Venâncio Mondlane com aquilo que são as práticas de liderança no contexto histórico de Moçambique, não é? Onde o uso instrumental das pessoas próximas, o sacrifício de aliados e a manipulação do populismo e das emoções coletivas. Vou fazer uma análise comparativa, por exemplo, com o Império de Gaza, não é? Que podemos olhar para a liderança de Gungunhana, não é? Que foi o último imperador de Gaza, onde a centralização onde ele fazia a centralização do poder pessoal, a instrumentalização da guerra e da violência para se impor como líder. Eles eram capazes de sacrificar até o próprio irmão, não é? Para mostrar a timidez de um líder, não é? Usar o medo como instrumento de governação e de controle social, não é? Há historiadores que falam sobre esta questão. Eu vou trazer o Alan Isaacman, que naquele livro The Traditional of Resistance in Mozambique, que evidencia como, em nome da resistência ou da hegemonia, os líderes muitas vezes eliminavam os opositores internos, mesmo dentro das suas fileiras, não é? Esta analogia que eu trago com Venâncio Mondlane, tal como Gungunhana e outros líderes africanos, Venâncio Mondlane recorre a este discurso de guerra, de sacrifício. Como ele diz, estamos à espera de mais um ferido ou um morto, como forma de manter a lealdade do grupo e aumentar o fervor político. Há uma ideia implícita em que causa a justificativa de sacrifício dos próximos. Ou seja, quando os seus aliados são atingidos, ele aproveita politicamente este episódio ao invés de promover a questão de contenção, não é? Então nós temos que entender que esta analogia de alguma forma traz-nos uma luz sobre esta forma de ser e estar de Venâncio. Agora, o que diz a literatura política moderna? Maquiavel também fala sobre esta questão. O príncipe sábio não deve ser odiado pelo seu povo. Ele reconhece que por vezes sacrificar aliados pode ser necessário, mas nunca deve prevalecer um ato desleal ou liviano, pois isso mina a confiança e a estabilidade do poder. Portanto, em jeito de conclusão, nós temos que perceber que a história de Moçambique mostra a violência como um instrumento político. Leva muitas vezes à instabilidade e à degradação social.
não é? A literatura moderna sobre esta questão do populismo e a liderança alertam que o uso do sofrimento humano e da radicalização emocional mina a democracia e transforma líderes em símbolos de conflito e não de união. Um país não precisa de líderes que sacrificam os seus próprios para ganhar palco político, mas sim de líderes que canalizam o descontentamento para soluções institucionais e construtivas. Eu estou aqui a ler isto porque foi cábulas que eu fiz, não tive tempo de poder decorar isto, mas é para podermos perceber que esta forma de ser e estar de Venâncio não começou com ele. Já eu até podia recorrer há muitos anos atrás e até de alguns políticos que hoje estão no cenário político mundial para poder trazer esta forma de ser e estar. Ele não é pioneiro. Então, ele acaba por fazer uma conjugação daquilo que são formas políticas, não é? Para poder se impor naquilo que é a arena política.